E aí, tudo bem com vocês? Está começando então mais um Diário de Bordo, esse quadro aqui do canal Malta de São Bento. Para quem está chegando agora, eu recomendo que assistam os outros vídeos aqui do canal, assim como os outros quadros também. E nos acompanhem também nas redes sociais, os links vão estar na descrição aqui embaixo. Então pessoal, para esse vídeo de especial da sexta-feira 13, eu decidi contar duas histórias para vocês. São duas histórias que envolvem o sobrenatural, que aconteceram aqui no Japão. Uma delas foi com um amigo da Karina, que eu não vou falar o nome e nem aonde aconteceu, porque envolve uma fábrica muito grande aqui do Japão e depois eu não quero que isso me dê problema de alguma forma. E a outra história aconteceu com a Karina, então tá tudo bem eu falar. Esse vídeo vai ao ar na próxima sexta-feira 13 e eu tô aqui no estacionamento enquanto a Karina tá fazendo umas compras e até ela chegar eu vou contar para vocês aqui as duas histórias. A primeira história, que foi com a Karina, aconteceu no estacionamento de um dos mercados que tem aqui na cidade onde a gente mora. A gente tinha acabado de fazer as compras, né? E eu lembro que no dia era o final da tarde, tava começando a chover, já tava caindo aquela garoa, né? E nós colocamos todas as coisas dentro do carro e colocamos a Melinda na cadeirinha dela e tal. E aí a Karina foi devolver o carrinho lá aonde ficam, né, os carrinhos na entrada do mercado. E aí ela foi sozinha. Eu fiquei no carro e tal, com a Melinda. E a hora que ela tava chegando lá para colocar o carrinho, ela sentiu encostar aqui nas costas dela, como se estivesse chamando, sabe? Quando alguém encosta assim para te chamar, batendo assim no ombro. Ela falou assim que não foi uma impressão, ela sentiu perfeitamente a pressão do toque, né, nas costas dela. Mas na hora ela não assustou, porque foi uma coisa muito real. Ela até achou que fosse eu que estava chamando ela ali por algum motivo. Ela não pensou muito bem na hora, né? Ela só olhou para trás num reflexo, achando que fosse eu ou qualquer outra pessoa. E quando ela se virou, não tinha ninguém, né? Ela olhou para trás e tal, e já deu aquela gelada, né? Ela olhou em volta, ninguém. Como já tava no finalzinho do dia, o mercado tava mais vazio, né? Não tinha ninguém nem no estacionamento, tava só nós. Ela só viu o nosso carro lá, né? A distância que tava. Aí ela continuou, né? Ela continuou o que ela tava fazendo, que era colocar o carrinho lá, onde os carrinhos ficam. E de novo, aconteceu de novo. Ela sentiu aquele toque nas costas dela. Aí dessa vez ela não teve dúvidas, né? Realmente aconteceu. Então ela bem rápido colocou o carrinho lá e foi correndo pro carro, né? Aí quando ela chegou no carro, eu vi que ela chegou toda apressada, né? Tava aquela cara de assustada, né? E eu, o que foi, né? O que aconteceu? Daí ela entrou no carro, deu uma respirada, daí ela me contou o que aconteceu. Então, para ela, né, foi uma experiência bem desagradável, mas ainda bem que foi só isso, não teve nada além disso aí. E assim acaba essa primeira história. Mas aqui com a gente já aconteceram 3 casos sobrenaturais, assim. Esse foi um deles, né, e tem mais 2. Um eu até coloquei em vídeo, que é o primeiro vídeo desse especial sexta-feira 13, que tá aqui no canal. E o outro eu posso contar em algum outro momento, em uma outra oportunidade. Então vamos lá para a segunda história. Essa segunda história, quem contou para a Karina foi um amigo dela, da época que ela morou aqui na primeira vez que ela veio. Essa é a segunda vez de Japão dela, né? A primeira vez que ela morou aqui foi no início dos anos 2000, mas eu não lembro exatamente o ano. Aqui no Japão é comum algumas fábricas em algumas regiões terem apartamentos próprios dos funcionários no entorno da fábrica, né? E esse amigo dela morava num apartamento de uma dessas fábricas. E a gente sabe que nesses apartamentos, né, de fábrica, não são apartamentos onde a maioria das pessoas moram ali por muito tempo, a não ser aquelas pessoas que realmente trabalham por longos anos na mesma fábrica, acabam ficando, mas não é a maioria.
a grande maioria vai, trabalha um tempo e vai embora. E assim desocupa o apartamento e outras pessoas vão utilizando o apartamento. E vez ou outra a gente escuta histórias desses apartamentos, né? Na verdade, aqui no Japão, o que mais tem é histórias sobrenaturais. Eu tenho comigo uma teoria do porquê aqui acontece tanta coisa, mas daí isso eu falo no outro momento. Bom, então, esse amigo dela, ele foi comemorar o aniversário dele e chamou os amigos dele, né, pra tomar uma cervejinha, comer uns petiscos lá no apartamento dele. E os apartamentos aqui do Japão são pequenos, né? A grande maioria dos apartamentos são pequenos e ele decidiu colocar uma câmera. Na época não era nem celular, era uma câmera normal, e ele colocou em cima da geladeira, porque era um ângulo aonde pegava toda a sala onde os amigos dele iam passar o dia. Então, assim que ele posicionou a câmera dele ali no ângulo aonde pegaria todo mundo, né, toda a comemoração dele ali, ele deixou lá a câmera gravando enquanto todo mundo passou o dia lá. Aí acabou, né, o dia, as pessoas foram embora, todo mundo se despediu e ele foi lá pegar a câmera dele. Aí ele veio andando, gravando ele mesmo, né, falando algumas coisas sobre o dia, né, e tal, como que foi, que ele estava bem feliz com as pessoas e foi andando até o centro da sala. Quando ele chegou no centro da sala, ele inclinou a câmera mais ou menos nessa posição assim, fez uma despedida, né, e desligou a câmera. Então passou alguns dias, né, a gravação ficou lá, ele deixou lá, né. Nessa época as pessoas ainda não faziam o lance de edição, né, não tinha muito, não era tão comum igual é hoje, né. Então ele passou alguns dias, ele pegou lá na própria câmera e foi dar uma olhada, né, para rever, né, aquele momento que ele passou ali com os amigos. E no final, quando ele foi se despedir, aí ele foi até o centro da sala e filmou ele mesmo. Quando ele foi fazer essa despedida, ele observou que no teto, no canto da parede, tinha uma menina sentada olhando para ele. Ele ficou muito assustado com aquilo, lógico, né? Quem não ficaria? Ele mostrou, né, essas imagens para os amigos dele e tal. Todo mundo ficou horrorizado com aquela imagem, né, daquela menina. E ele entrou em contato com o encarregado da fábrica, né, que ele queria mudar de apartamento e mostrou aquilo lá. Aí o encarregado pediu a fita, né, para ele dar uma olhada. Então, para que ninguém ficasse sabendo daquilo, ele acabou confiscando aquela fita. Acabou falando que perdeu, que deu uma desculpinha lá, mas na verdade a gente sabe que ele acabou confiscando mesmo. E aí esse amigo dela mudou de apartamento, né, foi para outro lugar, e ele nunca mais soube de nenhuma história que envolvesse esse apartamento, porque ele nunca mais teve contato com ninguém que morou lá. Então a história dele com esse apartamento acabou por aí. Aqui no Japão tem muitas histórias de obaques, né, ou de assombração. E na medida do possível eu posso ir contando mais aqui para vocês, né, porque eu tenho um repertório vasto dessas histórias, que é uma das coisas que eu gosto muito de saber e de conversar com as outras pessoas. Se vocês sabem de alguma história parecida ou de alguma história que aconteceu com vocês, escrevam aí nos comentários que eu vou ler com a maior satisfação. Muito obrigado a todos que me acompanharam até agora e até o próximo vídeo.